Meus queridos amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me acompanham por este canal toda semana, o vídeo de hoje vem em tom de uma conversa muito séria que eu preciso ter com vocês. Afinal de contas, hoje, dia 22 de janeiro, nós basicamente estamos no segundo dia em que a gente retoma as nossas atividades para grande parte dos advogados do Brasil que trabalham com contencioso, as atividades do judiciário retomam e eu quero fazer uma série de reflexões com vocês e eu tenho certeza que essas reflexões vão te ajudar e muito a ter um 2026 diferente do que foi 2025. E sem nenhum tipo de prepotência, eu quero fazer essas reflexões e sei que elas irão ajudá-los muito em decorrência do que eu vivi ao longo de muitos anos na advocacia. Afinal de contas, esse ano eu faço 14 anos de advocacia, então já passei por bastante coisa. E o que eu quero começar a tratar com vocês é que, principalmente quando nós estamos no início da nossa carreira, nós depositamos muita energia naquilo que não está sob nosso controle. E a gente cria dentro dos nossos escritórios, e nós como advogados, algo que eu costumo dizer aqui no escritório, que é a cultura do resultado. A gente educa nossos clientes a nos cobrarem exclusivamente por resultado que aquele determinado processo ou aquela determinada demanda traz para ele. E aí eu estou falando de resultado financeiro objetivamente. E isso é uma coisa muito ruim. E nem de longe eu não estou querendo dizer que eu não me importo com o resultado do processo, afinal de contas, grande parte dos processos chegam ao judiciário justamente por uma questão preponderantemente financeira. E, portanto, a partir do momento em que você vence aquilo, bota comida na sua mesa, bota comida na mesa de quem você trabalha, e é a recompensa efetiva do trabalho, mas muito mais do que isso, é uma recompensa também do investimento, digamos assim, que o seu cliente fez ao longo de todo um processo. Sabemos que no Brasil um processo demora e não é pouco, e a gente vive na prática como tudo isso acontece. E por que eu digo que nós educamos nossos clientes para a cultura do resultado? Porque, bem ou mal, grande parte dos escritórios de advocacia mantém muito pouco contato com os clientes quando o assunto é notícias a respeito do processo. E o que eu quero dizer com vocês a respeito disso? Nós tendemos a nos comunicar e a realizar pontos de contato com os nossos clientes tão somente naquelas oportunidades em que nós precisamos deles para poder praticar algum ato dentro do processo. E esse é um tremendo equívoco sob todas as perspectivas. Por que a gente faz isso inconscientemente? Porque nós temos a ideia de que, ao termos mais pontos de contato com o nosso cliente, a não ser comunicar para ele quando vai acontecer a audiência de conciliação, comunicar a ele quando acontecerá a audiência de instrução e julgamento, comunicar a ele uma sentença, comunicar a ele o resultado de um determinado julgamento, seja no tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, nós temos a impressão de que esse cliente vai ficar a todo tempo nos perguntando como está o processo. Mas isso, e eu digo por experiência própria, não é necessariamente uma verdade, né? Se o cliente estiver condicionado a relatórios, e eu não estou dizendo que precisam ser obrigatoriamente mensais, mas a relatórios costumeiros a respeito do processo, há uma tendência natural de que ele deixe de se preocupar com o processo, ou melhor dizendo, ele diminua a preocupação com o processo porque ele sabe que você está o representando. Então, quando aqui no escritório a gente começou a fazer uma operação de ir até o fórum e pedir providência naquele determinado processo e comunicar imediatamente o cliente depois que a gente fez isso, a gente começou a ter uma diminuição no fluxo de questionamentos a respeito dos processos. Porque o cliente está dizendo o seguinte: olha, o advogado está indo ao fórum, ele está buscando os meus interesses, ele está efetivamente me representando.
que é o que de fato nós fazemos. E, portanto, a gente precisa mudar essa cultura nossa de comunicação e também, consequentemente, nós mudaremos o que a gente chama de cultura de resultado, que é o seguinte: bom, nós temos em mente, ou precisamos ter em mente, que a advocacia definitivamente e até legalmente, né, não é uma profissão de resultados, no sentido de que eu não garanto ao meu cliente êxito ou êxito parcial ou, né, não êxito, digamos assim, ou improcedência. Mas o que eu preciso garantir ao meu cliente, a partir do momento em que nós temos uma representação e a partir do momento em que eu, como advogado, passo a representar, é que eu estarei na ponta representando os interesses naquele determinado litígio ou naquele determinado problema. Então, de novo, por experiência própria e com todos os mentorados do Caixa Preta da Advocacia com os quais eu tenho a oportunidade de conversar, e se você quer participar de uma comunidade, eu vou deixar o link aí embaixo para você participar do Caixa Preta com um super desconto, né? Que esse cliente que tem essa percepção ao longo do processo de que o advogado fez tudo o que pôde, mesmo naquelas oportunidades em que ele não tem o seu pleito atendido ou em que ele é sucumbente em uma determinada ação, ele tem uma apreciação diferente do advogado, mesmo que o resultado financeiro não seja aquele que ele buscava. E aqui no escritório a gente faz medição de experiência do cliente, de NPS e tudo mais, e isso é muito claro. Existe um instinto humano de revolta ou de resignação daquele cliente que não teve muito contato com o advogado ao longo do processo, de imaginar que ele perdeu porque o advogado, ao longo dos 8 anos, não fez o que deveria fazer sobre a perspectiva geral do processo, e não sobre a perspectiva técnica. Então perceba que muitas vezes o nosso erro não está naquilo que a gente deixa de entregar tecnicamente. O problema não é a redação do recurso. O problema não é aquilo que a gente entrega em uma determinada sustentação oral. Mas o grande hiato da percepção e do baixo valor dentro da advocacia está, de fato, na ausência de comunicação entre os atos que nós praticamos dentro do processo e o cliente que está numa situação completa de inconsciência do que está acontecendo. Então, muito se fala hoje, nós precisamos de gerar valor, eu preciso ter um relógio caro, eu preciso estar bem vestido. Mas a gente deixa de prestar atenção nas coisas que são básicas. Será que o advogado está adequadamente me informando a respeito dos atos processuais que ele está praticando? Heitor, mas o cliente não tem interesse em saber que o processo dele não se movimentou, ou ele não tem interesse em saber que o processo dele não teve andamentos, ou ele não tem interesse em saber que eu preciso especificar provas dentro de um determinado prazo. E é aí que você se engana. Ele tem sim interesse em saber, não sobre a perspectiva técnica, mas ele tem interesse de conhecer e ter a tranquilidade de que você está o representando da melhor forma possível, que você está atento àquilo que o processo precisa ter. E esse é um engano brutal e que faz com que nós, na sua grande maioria, grande parte dos advogados, e eu costumo dizer grande porque eu tenho contato com muitos advogados, eu tenho contato com muitos ex-alunos e eu converso muito a respeito disso, negligenciamos completamente essa etapa de comunicação. Então, nós queremos cobrar um serviço prêmio sem oferecer um serviço prêmio. Nós ficamos frustrados quando um colega advogado cobra menos do que a gente, porque a gente acha que nós somos extremamente inteligentes, que o nosso conhecimento vale absurdamente muito. Nos enganamos profundamente quando a gente pensa assim. Afinal de contas, o cliente espera muito mais do que um linguajar
extremamente rebuscado, do que um juridiquês, do que uma peça que vai para a parede, né? No sentido de ser enquadrada como uma obra de arte. O cliente espera que a gente o represente. E não adianta a gente se representar, porque em grande medida, em larga escala, eu sei que é isso que vocês fazem nos escritórios de vocês, dormem mais tarde, protocola o prazo, trabalha no sábado, no domingo, para poder fazer com que o cliente tenha atendido. Mas você faz uma das coisas tão importantes como essa, que é deixar de fazer com que ele compreenda o tamanho do esforço que está sendo empregado. Ele não tem essa percepção na casa dele. Então, para 2026, imagine como você pode fazer isso. Se é a inteligência artificial que vai comunicar automaticamente os andamentos processuais, se você vai dedicar um dia do seu mês para poder falar com os clientes, se vocês utilizam grupos de WhatsApp, se você utiliza no privado uma rede de transmissão, você tem que dedicar um tempo para poder fazer isso e gerar valor para aquilo que você está fazendo. Não adianta só ficar peticionando, participando de audiência, estudando, mas se você não está comunicando isso com aquela pessoa que te paga. Claro que os vídeos nas redes sociais são importantes, a depender do negócio, mais ou menos, mas você precisa se comunicar com aquele cliente que você representa. Isso é o básico bem feito. E nós estamos, na grande maioria, negligenciando essa etapa. Quando eu falo nós, estou falando de nós advogados. Então, atentem-se para isso, deixem a cultura do resultado de lado, afinal de contas, advogar não é definitivamente ganhar ou perder. Advogar é representar efetivamente os interesses dos nossos clientes da melhor forma possível. Nós não controlamos a procedência, a improcedência, a procedência parcial, né? A gente faz o melhor, nós coletamos provas, a gente monta estratégias e teses jurídicas para que a gente possa conseguir convencer o magistrado de que a nossa narrativa e as nossas provas são mais contundentes, mas nem sempre dá para poder ganhar. Eu gosto de ganhar todas, mas não é sempre que a coisa costuma acontecer. E é justamente nesse sentido que eu quero falar sobre, né, a nova advocacia. E eu não estou trazendo coisas relacionadas à inteligência artificial, porque eu estou conversando com você que tem um escritório pequeno, com você que tem um escritório médio, e a nova advocacia ela tem muito a ver com essa transmutabilidade, né? Essa transferência, essa mudança, essa transformação que o advogado vai precisar ter, principalmente para quem atua na área privada, né? Eu costumo dizer e dizia em sala de aula que parte técnica é obrigação. Nós precisamos começar a conversar a linguagem dos nossos clientes. Nós precisamos, e muito, gente, começar a nos fazer entender. Nós criamos propositalmente barreiras que impedem que a gente venda serviços que o cliente nem sabe que a gente pode eventualmente oferecer. Por quê? A gente fala de forma tão rebuscada que tem clientes que vão dizer assim, ó, eu nem sabia que vocês faziam isso. Eu nem sabia que um advogado poderia resolver esse tipo de problema. E aí, quando eu falo de uma nova advocacia, é uma advocacia infinitamente mais conectada com as necessidades do cliente do que propriamente com as nossas próprias necessidades ou com as necessidades de convencimento de alguém que é terceiro estranho na relação, que é a jurisdição, ou seja, que é o contencioso. Por que a nossa preocupação está voltada para algo que a gente não controla, para algo que nós temos uma capacidade de convencimento, mas ela é extremamente limitada, afinal de contas, e sem qualquer tipo de hipocrisia. A gente sabe muito bem a quanto anda a procedimentalização decisória dentro dos tribunais, né? Eu conto uma história sempre que, quando eu era professor de processo civil, foram várias as oportunidades em que um aluno meu chegava para mim ali na aula e dizia, olha, professor, hoje eu sentenciei um processo do senhor lá no gabinete.
Então vejam vocês que um aluno de processo civil meu, sei lá, do 6º, do 7º período, era responsável por sentenciar um processo ali, né? Claro, ia hipoteticamente ser revisitado por um assessor ou pelo magistrado, mas é o que temos hoje. E as coisas hão de mudar com a inteligência artificial, aí sim acho que em um determinado momento pode ser que aconteça, né? E aí a gente vai se frustrando porque a gente escreveu uma peça maravilhosa de 20 páginas e o juiz, né, ou o magistrado, ou quem deu a decisão, não leu o que está escrito. E não leu mesmo. Não leu mesmo, porque é assim que as coisas são, não é assim que deveriam ser. E em certa medida, e não fazendo uma meia-culpa, nós temos lá 6 mil, 7 mil processos por magistrado e precisa existir algum modo de dar vazão àquilo. Então, para processos mais complexos ou menos complexos, eu vou ter ali um cuidado maior, outros não. Enfim, eu sei que isso não é critério objetivo, não existe isso no CPC, afinal de contas, os direitos de todos, independentemente do potencial econômico da causa, é o mesmo. Mas, de novo, é o que temos, né? E, portanto, a gente precisa começar a pensar nessas coisas. Então, muito mais do que um vídeo de conteúdo, que eu costumo dizer, trazer coisas, né, e conceitos aqui neste canal, esse é um vídeo para você pensar sobre essas duas grandes reflexões sobre as quais eu tratei hoje, que é a cultura do resultado, né, e, sobretudo, essa nova advocacia, né, quais são os novos serviços que a gente pode oferecer que estão na nossa mão, né? Tem aquela metáfora da fruta baixa, que é muito mais fácil de coletar. Pensem em vocês todos os dias, em quantos clientes vocês têm e o quanto vocês, e eu me coloco nisso quando eu falo vocês, a gente não explora adequadamente comercialmente todos os serviços que a gente poderia oferecer para aquele determinado cliente que tem uma empresa. Eu poderia oferecer serviços relacionados a uma gestão patrimonial, se ele tem imóveis locados. Nós poderíamos, se você oferece, evidentemente tem a capacidade para poder fazer isso, pensar num planejamento tributário, mas não. A gente fica repetindo os mesmos erros, reclamando das mesmas coisas, se preocupando inadvertidamente com as coisas que a gente tem que se preocupar, evidentemente, mas muito menos do que a gente deveria, e os meses e anos vão passando. Então, pensem sobre isso. Eu sempre deixo links aí na descrição. Tenho parceiros que facilitam demais a vida de todo mundo. Então, o Client está aí, o Jusfy está aí, todos têm cupom de desconto. Todas as coisas que eu indico aqui são coisas que eu uso efetivamente, testo antes de oferecer para vocês e eu não tenho dúvidas de que vocês, ao contratar esses sistemas, vão facilitar de forma consciente, evidentemente, o dia a dia do escritório por aí. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre a nossa conversa, se tem pensado sobre coisas distintas e diferentes para o seu escritório de 2026, se está animado, se não está, não se esquece de se inscrever neste canal e deixar o seu like.